Estamos aqui reunidos para falarmos sobre as configurações planetárias. Vocês já observaram que a natureza é permeada de padrões, padrões que se repetem, desde a teoria de fractais, a teoria de Fibonacci. A gente vai ver isso também dentro da astrologia. A astrologia também trabalha com padrões, principalmente de comportamento, padrões cíclicos que acontecem na história, que a gente pode inclusive fazer previsões. Então, determinado aspecto, determinada conjunção vai ter um determinado tipo de situação que vai acontecer. Vamos ver daqui a alguns anos, quando aquilo se repetir de novo, se esse padrão é astrológico, se esse padrão lá no céu reflete esse padrão aqui na Terra também. E aí, dentro da análise do mapa astral, a gente também vai ver alguns padrões de configurações planetárias que se repetem em vários e vários mapas astrais. Você fala, caramba, essa pessoa também tem esse aspecto, essa pessoa também tem esse padrão, essa pessoa também tem essa característica. E aí é interessante a gente estar estudando isso para estar auxiliando e facilitando na hora da interpretação do mapa astral. Toda a nossa proposta de aula é facilitar e auxiliar para que você tenha uma interpretação do mapa astral do outro de uma maneira mais fácil, rápida, não só intuitiva, mas obviamente tendo uma técnica e também a literatura mais assertiva. Beleza? Bom, então uma configuração planetária, para se conjugar uma configuração planetária, é uma figura geométrica que você vai bater o olho no mapa natal e você vai falar, opa, tem uma figura geométrica aqui em destaque. Esse mapa tem um desenho, é literalmente aquele desenho que se sobressai dentro do mapa natal. E aí ele contém um significado astrológico. É isso que a gente vai interpretar hoje na aula, esse significado astrológico desses padrões geométricos dentro do mapa natal. Essas linhas que desenham os aspectos maiores entre os planetas. Então, volto a enfatizar, uma configuração planetária acontecerá entre aspectos maiores. Quem são eles? Sextil, quadratura, trígono, oposição. Então, no mínimo, envolvendo 3 planetas. Aí a gente tem, então, uma configuração planetária. Beleza? Como que essa configuração planetária ela acontece? Ela acontece quando ela é ativada por um trânsito de Marte, por um trânsito de Vênus, por um trânsito de Saturno. Então, quando um trânsito maior toca em algum planeta que está envolvido dentro dessa configuração planetária, no momento que esse trânsito está ativando, basta ser um planeta, toda a configuração planetária é também ativada na vida dessa pessoa. Por isso que há uma necessidade de uma interpretação mais holística, mais envolvendo, tentar somar as partes para encontrar uma interpretação do todo, beleza? E aí a gente começa com a primeira configuração planetária, a mais fácil de se ver, a mais visível, a mais óbvia, que é o estélio, beleza? Então, lembrando, uma configuração de estélio seria de 3 planetas pessoais. Fulano tem Sol, ascendente, Lua, estélio. Fulano tem Sol, Lua e Marte no signo de Touro, estélio. Fulano tem Marte, Vênus, Sol, ascendente em Virgem, estélio. Então, a configuração de estélio é uma conjunção de mais de 3 planetas dentro de uma órbita de até 10 graus. Então, até 10 graus eu considero como uma conjunção, dependendo da união dos planetas nesse signo, a gente pode sim configurar, como é que eu posso dizer, um estélio. Sempre lembrando, como Mercúrio, Vênus, esses planetas, eles às vezes ficam muito próximos já naturalmente, né? Então, seria interessante ter, por exemplo, mais um Sol, mais uma Lua, para a gente ter um estélio mais forte. Quanto mais planetas, quanto mais conjunta essa conjunção for mais exata,
mais potencializado será esse estélio. Então tudo que a gente vê no estélio, ele é exaltado. Pode ser um talento, pode ser um vício, pode ser uma compulsão, pode ser uma neurose. É um comportamento latente. Ficará visto a olhos nus de todo mundo. Então, se você vê um estélio em Áries, as características arianas positivas e negativas ficarão evidentes. Se você vê um estélio em Touro, as características positivas de Touro e positiva e negativa ficarão evidentes, e assim será em todos os mapas natais. Quando a gente vê um estélio no céu, marca um novo tempo, uma nova marcha, um novo movimento. Então, por exemplo, esse estélio agora que teve em Aquário, provavelmente já está dando impulso, já está dando start inicial aos novos tempos, com essa energia forte que a pessoal chama da era de Aquário, beleza? Então é uma força muito imediata, tem um lado tirânico, agressivo, o lado sombrio do signo fica muito evidente, beleza? Sempre analisar aí, né, os planetas envolvidos. Ah, eu tenho Sol em um signo, e tem Urano, Netuno, Plutão, lá em signos também próximos. Esse estélio é forte? É um estélio mais fraco, porque, como eu falei, os planetas pessoais são os mais evidentes. Beleza? Agora a gente vai ver o estélio chamado de martelo ou oposição múltipla. É quando a gente tem um determinado estélio num signo, mas ele tem fazendo oposição com algum planeta. Aí muita gente chama de ou martelo ou oposição múltipla. Beleza? Então, de novo, ocorre quando temos um ou mais planetas fazendo conjunção, sempre até 10 graus, fazendo oposição a algum planeta. É uma configuração meio complexa, beleza? Por quê? Primeiro, porque a oposição na natureza, a interpretação psicológica da projeção natural básica, o aspecto de oposição, é a projeção. Então, para quem não sabe o termo projeção em psicologia, é quando você não quer enxergar no outro, ou quando você não quer enxergar em si e você projeta no outro os seus defeitos. Ai, fulano é mó otário. Às vezes o otário é você. Ai, fulano é mó preguiçoso. Às vezes quem é preguiçoso é você. Geralmente é assim que funciona a projeção. Então, nesse aspecto estélio com uma oposição, que é esse martelo, é muito óbvio isso. Então a pessoa tem um estélio muito forte, ela tem as características desse estélio muito gritantes, ela não se enxerga e aí ela vai fazer toda uma projeção no outro, beleza? É uma configuração que está fadada a mudanças drásticas, porque a pessoa ela tem um estélio ali concentrado, e a oposição vem e fala assim: filho, você vai ter que mudar tudo, você vai ter que se renovar, porque senão você vai ficar muito concentrado nesse estélio. Então, tem situações ápice. Às vezes a pessoa pode ter um choque com a morte, términos dolorosos, transformações muito grandes, choques com o passado. A pessoa, às vezes, ela tem que rever os hábitos e o comportamento dela. Então é bem interessante aí esse posicionamento, beleza? Que mais? Deixa eu ver. Vai ter dificuldade também de entender os seus complexos. Essa oposição é chata. Como eu falei, o estélio é muito gritante. Pessoas, vamos dizer, ela tem estélio em Touro fazendo oposição, sei lá, a Lua em Escorpião. Cara, ela vai ter muita dificuldade de ver as paranoias dela, a preguiça dela, a lentidão dela. Tudo é sempre culpa dos outros. Os outros é que atrapalha. E por aí vai. Então, às vezes, né, também vem revelações súbitas. A pessoa está ali dentro de um casamento, acomodada, aquela vidinha e etc. Pô, mexe no celular do companheiro, pega várias mensagens, o companheiro está traindo, a pessoa nunca imaginava, estava extremamente confortável na vida dela, na zona de conforto dela, vivendo o estélio, aí a oposição vem e detona a porra toda, beleza?
Outro aspecto muito forte é a grande cruz, ou a cruz planetária. Galera, eu tenho uma história muito interessante sobre esse aspecto. Uma vez eu atendi uma criança. Eu digo que mapa astral de criança é mais difícil do que o mapa astral da pessoa, porque a mãe traz uma expectativa do seu filho enorme, né? Meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo. E aí eu tive uma cliente que o filho dela, leonino, lourinho, de olho azul, aquela criança linda, nasceu com esse aspecto aí, a grande cruz, a cruz planetária. Olha só como é que ela é formada, por 4 quadraturas e por 2 oposições. Então, porra, qualquer pessoa que está estudando astrologia vai saber que esse é um aspecto tenso. É um aspecto de muita intensidade e de muita tensão. Beleza? Então o que acontece? Essa grande cruz, ela vai acontecer geralmente em 4 signos que estão na mesma modalidade, para dar 90 graus 4 quadraturas. Como assim, Daniel? Ou essa grande cruz vai acontecer em signos cardinais, ou ela vai acontecer em signos fixos, ou ela vai acontecer em signos mutáveis. Então isso é importante da gente ver. Se o cara tem uma grande cruz nos signos fixos, é um comportamento. Se tem uma grande cruz nos signos mutáveis, é outro comportamento. Se tem uma grande cruz em signos cardinais, já é outro movimento. Então, o que acontece? É muita tensão, é muita concentração energética, é muita necessidade de movimento, de fazer esforço, da pessoa ir à luta, da pessoa ir para a batalha. Aí quando eu atendi o mapa dessa mãe e falei, olha, teu filho, se tu não tiver uma educação dura com ele, uma educação forte, ele vai virar um playboy mimado. Aí ela, que isso, cara? Como assim? Como assim? Etc, etc. Então a pessoa tem que, desde o início, ela vai ter dificuldade de firmar compromissos, porque é muita quadratura, é um quadrado, o mapa dela é um quadrado, é uma grande cruz. Ela tem dificuldades de dar continuidade, de manter relacionamento, projetos profissionais, encontrou muita dificuldade, quer desistir. Então, se o cara tem uma grande cruz cardinal, ele vai ter dificuldade de iniciar as coisas. Se ele tem uma grande cruz mutável, porra, tá mudando de tempo toda hora, tá mudando de ideia o tempo todo, não quero mais, acabou, muda, 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 muda. E se tem uma grande cruz em signos fixos, caralho, uma dificuldade de mudança, uma crise interna, uma resistência enorme, a vida cobrando um monte de choque de realidade para a pessoa mudar, e ela tem uma dificuldade, beleza? Então é muito importante ver essa questão, né? Se é uma grande cruz cardinal, fixa ou mutável. Os cardinais, grande cruz cardinal, a pessoa é extremamente ansiosa. Sabe aquela pessoa que está o tempo todo se mexendo? Ela está sentada mexendo a perninha, ela fica em pé toda hora, ela é impaciente, ela não tem organização, ela é inquieta. Cara, complexo, beleza? A grande cruz fixa vai intensificar a rigidez dos signos fixos. Então é uma teimosia level up. Se o cara tem uma grande cruz de signo fixo, porra, é muita teimosia, muita dificuldade de colocar uma ideia na cabeça dessa pessoa. É raro. Então ele vai precisar de estabilidade na rotina, estabilidade no trabalho. Não gostam de ser pego de surpresa. É uma quadratura intensa. Agora, são pessoas que quando se dedicam a alguma coisa, eles caem para dentro de uma forma muito forte. Então, eu quero isso, eu vou viver isso, eu vou me dedicar a isso. Aí, meu irmão, não tem ninguém que tire essas pessoas do caminho delas. E aí elas vão fazer grandes mudanças na humanidade. Quem tinha uma grande cruz aí forte, Freud, Jung, pessoas que tiveram uma forte influência na nossa sociedade. Até hoje a galera está estudando eles. Beleza? Então a grande cruz mutável, uma inquietação mental, toda hora um desejo de busca de mudança, de quebra de paradigma, de aprender mais, de aprender mais. Então as opiniões podem se tornar às vezes rígidas, às vezes muito superficiais. É muito importante quem tem uma grande cruz mutável
aprender a meditação, beleza? Bom, aí nós temos o aspecto gangorra, né? A gente sabe que o mapa natal ele é dividido em 4 quadrantes. Então os aspectos de essa configuração planetária de gangorra é quando você tem uma ênfase em 2 hemisférios que se tornam de uma certa maneira opostos, beleza? Então a gente sabe que esses hemisférios eles também têm um significado. O primeiro hemisfério aqui é o hemisfério bem pessoal, né? A casa 1, a casa do eu, a casa 2, a casa de ganhar dinheiro, a casa 3 de comunicação. Depois a gente vai para a casa 4, casa 5, casa 6, que aí já é o desenvolvimento da personalidade da pessoa. Aí a gente vai para cima, o hemisfério lá em cima, né? Que são as casas mais sociais, a casa 7, a casa de relacionamento, casa 8, casamento, casa 9, viagens para fora. E aí chegamos nesse último quadrante, que são as casas mais, né, espirituais, a casa 10, teu reconhecimento profissional, aquilo que tu veio fazer na vida, a casa 11, as tuas aspirações, teus ideais, e a casa 12, tua sombra, teu subconsciente, teu lado mais espiritual. Então, essa gangorra, ela vai, é muito parecido com quem? Com as características do signo de Libra. A pessoa vai ter que aprender a equilibrar aparentemente as suas tendências opostas. Eu sempre digo que a oposição, de uma certa maneira, é como se fossem 2 cavalos te puxando de um lado para o outro. É como se fosse uma queda de braço. Uma queda de braço não, cabo de guerra. Um pessoal puxando de um lado e um pessoal puxando de outro. Então, uma gangorra ela vai ser configurada uma junção de alguns planetas, fazendo uma junção a outros, como eu falei, em diferentes hemisférios. Então a pessoa vai ficar sempre dividida nessas energias opostas. Por exemplo, se ela tem, nesse caso desse mapa aqui, quem são as casas que estão aqui? É a casa 5, a casa 6, então a casa 4, onde ela vai ter uma crise, ou seja, com o lado pessoal dela, diversão, rotina, e os projetos pessoais dela, as amizades dela, então não bate, a coisa não encaixa. Ela vai ter que, né, buscar uma conciliação, né, um equilíbrio entre essas 2 partes do mapa natal dela. Um lado chamando, nesse caso, né, a pessoa tem que se divertir, a pessoa tem que viver a vida sexual dela, a pessoa tem que ter uma rotina, mas ela também vai ter que buscar um reconhecimento profissional, materializar os ideais dela e desenvolver o seu lado espiritual. Outra configuração planetária que a gente vai ver muito aí é a quadratura em T ou a T-square, beleza? Ela é formada por 2 quadraturas e por uma oposição, beleza? Esse posicionamento ele também é um pouco tenso. Porra, 2 quadraturas e uma oposição, um pouco não, né? Bastante tenso. Então, olhou de cara, a pessoa teve uma infância e uma adolescência complicada, beleza? Então ela vai ter muitos complexos, muitas neuroses que ela carrega ainda na vida dela. Olhou a quadratura T, mano? Fulano, vai procurar uma terapia. O bagulho tá doido, beleza? Então a pessoa vai ter que olhar para dentro dela porque ela tem uma tensão natural. Bom, então pessoal, essa quadratura T, ela é chatinha, como eu falei, ela é olha aí a Emily entrando aqui. Ela é formada por 2 quadraturas de 90 graus e uma oposição de 180, certo? Então, só da gente ver que são 2 aspectos negativos, né, 2 aspectos tensos, isso intensifica. Então, como que a gente vai ver na vida da pessoa, como eu estava dizendo? Você já vai olhar para o cliente, você já vai perguntar, fulano, você, como é que se diz? Como é que foi tua infância? Tua infância foi de boa, foi de legal? Provavelmente a infância foi difícil, cheia de treta, cheia de neuroses, cheia de complexos, cheia de neuroses. Então a pessoa carrega complexo na vida dela, neurose, e que isso obviamente vai se manifestar na vida adulta dela. De que maneira isso vai manifestar na vida adulta? Ela ter dificuldade de tomar iniciativa, ela ter dificuldade de agir, ela ter dificuldade de botar a cara. Ela vai ter que integrar 2 energias opostas da oposição, né? E ainda mais essa tensão da quadratura. Então rola frustrações,
rola desânimo, a pessoa desiste do caminho também, fala, ah, meu Deus, é tanto difícil, é tão complicado, o que que eu faço, como é que vai ser? Então, quadratura T, já falou do T, falamos de tensão, muita atenção. Quando a gente vê no céu aí uma quadratura T, já sabe que a gente vai ter alguns problemas aí, às vezes conflito, às vezes guerra, às vezes violência, porque a pessoa é estressada, a pessoa é nervosa, beleza? Então ela vai ter que ter ação, ela vai ter que ter movimento, ela vai ter que ter aprimoramento. Oi, quem quer falar? Eu que falei. Fala, Luciane. Luciane, Fala. eu tenho um T na comunicação. Eu sou nervosa, eu sou estressada, eu falo, eu sou mal compreendida, chatíssima. Essa quadratura é chata, né? Essa quadratura aí saindo direto da... Ai, sei lá, sai da minha casa 3, vai lá e terrível. Como 3 da casa não é comunicação, tudo errado. Então, tudo que eu falo, eu sou Capricórnio ascendente, as pessoas acham que eu sou dona da razão e o jeito que eu falo é desse jeito mesmo. E às vezes nem tem essa intenção, mas enfim, é complicado, é uma luta diária. exato. Então é uma quadratura que exige aprimoramento, atenção, tá presente ali no momento, beleza? É chato, é complicado. Isso aí no mundo também, quando vem no geral aí, vamos ficar ligado, porque é um momento de tensão, beleza? Aí agora a gente vai para o grande trígono. Aí já é uma configuração planetária legal, a gente já está vendo aí, porra. São 3 trígonos, né, entre os planetas envolvidos. Tranquilo? É uma bênção. Você olhou a pessoa, ela tem um grande trígono, pode falar para ela assim, fulano, você é abençoado. É uma fluidez de energia muito grande. Mas, como eu falei, às vezes as pessoas têm uma bênção, elas não utilizam por ignorância, por falta de necessidade, por preguiça, por zona de conforto e por zona de acomodamento. Então, como eu falei, a grande perdão, deixa eu voltar aqui. A grande cruz, ela é formar, ou ela pode ser uma grande cruz de signos cardinais, fixos ou mutáveis. E o grande trígono, ou ele vai ser o grande trígono do ar, ou o grande trígono da terra, ou o grande trígono do fogo, ou o grande trígono da água. Beleza? E aí, se a pessoa tem um grande trígono do ar, ela tem uma facilidade na comunicação. Se ela tem um grande trígono do fogo, ela tem uma facilidade de entrar em ação, tomar atitude, botar a cara e ir para a luta. Se ela tem um trígono da terra, ela tem uma capacidade de materialização, de ganhar dinheiro, de trabalhar e fazer as coisas bem feitas e ter reconhecimento por aquilo que faz, de uma maneira muito grande. E se ela tem um trígono da água, é uma intuição, é uma sensibilidade diferenciada, requintada, renovada. Então, a gente brinca que é um crédito kármico. Você recebeu aí alguma bênção por ter feito alguma coisa. Mas esse grande trígono, o grande problema dele é que ele acomoda. Eu, modéstia à parte, eu tenho um grande trígono do ar. Então, olha aí, eu consigo ganhar dinheiro vendendo poesia, cara. Vou na rua com um pedaço de papel de xerox e vendo, e ganho dinheiro. Como é que pode isso? É o meu grande trígono do ar. Mas ele também me acomoda. Por exemplo, eu não tenho escrito muita coisa, não estou falando muita coisa, estou calado nas minhas redes sociais, estou quieto. Por quê? Porque também ao mesmo tempo eu sei que quando eu falo vai reverberar com muita força. Porque eu tenho um grande trígono do ar. Beleza? Então, viu isso aí no mapa astral? Bênção de Papai do Céu. Mas, infelizmente, a pessoa pode ficar acomodada. Beleza? Então, a pessoa tem um grande trígono do fogo, criatividade, a pessoa tem muita autoconfiança, muita fé. Do ar é muita intelectualidade, muita ideia, facilidade de comunicação. Na terra, como eu falei, a pessoa ela é forte fisicamente, ela tem uma saúde boa, ela tem estabilidade, ela tem segurança, a vida dela é estável. E o signo da água, mano, pode ser até um dom mediúnico. Se a pessoa tiver um trígono da água, essa pessoa ela pode ter um dom mediúnico. E aí nós chegamos no padrão tigela, que é quando a pessoa
só tem planetas num hemisfério só, beleza? Então, ou é no hemisfério norte ou hemisfério sul, tranquilo? E aí, o que acontece? Se a gente tem uma concentração de planetas no hemisfério inferior, que é o hemisfério sul, o que vai indicar? Uma pessoa que é mais introspectiva, uma pessoa que é mais discreta, mais tímida, que vive mais para ela, que vive mais para casa, que vive mais para o seu interior. Oi? Não, voltada para si mesmo. Exatamente, voltada para si mesmo, beleza? Então ela vai precisar de muita intimidade, ela vai querer construir uma família, ela é muito voltada para o passado, ela é muito voltada para as questões muito básicas e práticas do cotidiano. Agora, quando você tem uma tigela em que está tudo lá no hemisfério superior, já é uma pessoa que tem a necessidade de aparecer, se tornar pública, famosa, querida, ela quer ser vista, ela quer reconhecimento, ambiciosa, beleza? Ambiciosa. Então, a gente também pode dividir essa tigela no hemisfério, além de norte e sul, leste e oeste, né? Então, se for aqui nesse lado aqui esquerdo, é o lado do eu. Então, se você tiver muita concentração de planetas nesse lado esquerdo, você vai ter, né, uma pessoa mais egocêntrica, mais egoísta. Ela vai ter que descobrir a personalidade dela. E se ela tem uma concentração mais para a direita, ela já é uma pessoa totalmente voltada para o outro, para as relações. Ela às vezes pode se tornar até dependente de aprovação, dependente de para agir, dificuldade de agir, muito carente e etc e tal, beleza? E aí nós temos agora a configuração do balde, que é parecida, né, com a da tigela, só que você tem um planetinha só se destacando no hemisfério oposto àquela concentração, né, de planetas. Quando esse planeta está muito solitário, ele está muito longe da aglomeração, a gente tem que dar não pode desconsiderar ele não. Pelo contrário, ele tem uma forte força, uma grande expressão, uma grande determinação nesse mapa, porque é ele que vai dar o equilíbrio, né, para essa concentração do mapa que está acontecendo no hemisfério oposto, beleza? Então, ele pode ser, como é que pode ser o contraponto? Como assim, Daniel? O cara tem um monte de coisa aí embaixo, no hemisfério sul, e ele tem um planetinha lá no hemisfério norte, ele vai ter que concentrar as questões familiares dele, obviamente, mas ele vai ter que ter reconhecimento profissional. Sem esse reconhecimento profissional, por exemplo, como é que ele vai sustentar a família dele? Como é que ele vai sustentar o hemisfério sul com um monte de planeta carregado ali embaixo? Então, se esse planetinha lá em cima, ele tem muita força, ele força, ele obriga essa pessoa, no caso aqui, a buscar, então, uma busca profissional, sair da sua zona de conforto. Então esse planeta lá em cima puxa com muita força. E aí nós temos a configuração planetária chamada de feixe, né? Então a gente tem, como eu falei, 4 hemisférios, quatro quadrantes, 2 hemisférios, e aí quando a gente tem uma concentração de planetas só num quadrante. Esse quadrante é uma área no máximo de 140 graus do mapa astral. Aí o bagulho fica doido, porque a pessoa, né, o mapa dela é isso. O mapa dela é esse espaço, né, que está vivendo o mapa dela. Não tem muito para onde correr, beleza? Então ela vai ter muita dificuldade às vezes de ter empatia pelo outro, porque a pessoa está ali focada no mundinho dela, entendeu? Ela vai querer resolver os conflitos dela, ela não vai querer pedir ajuda, ela vai ter uma dificuldade de se colocar no lugar do outro. Então ela é totalmente voltada para ela. Foda-se o resto, que se dane os outros. Eu estou focado em mim mesmo, no meu corre, nos meus objetivos e mais nas minhas necessidades. Outro padrão interessantíssimo é o iode, ou famoso dedo de Deus. Esse posicionamento ele é formado por, no mínimo, 3 planetas. São 2 sextis e um quincúncio. Aí, de novo, esse astrólogo, o astrólogo doido, também tem um iode, também tem um dedo de Deus no meu mapa astral. E aí, meus amigos,
eu posso falar com experiência própria o que é um iode, o que é o dedo de Deus. É quando é como alguma coisa muito misteriosa na vida da gente acontece e aí muda tudo. E aí eu posso falar de carteirinha que eu sinto aí realmente esse dedo de Deus, eu sinto esse iode. Por exemplo, a minha vida seguia um caminho muito doido, de repente, pum, me tornei astrólogo. Isso é o iode, isso é o dedo de Deus. O quincurso ele gera uma tensão. Então eu era um cara que estudava muito, buscava muito ocultismo, né? Magia e etc. Caramba, como é que esse conhecimento que eu tenho, que é natural meu, essa bruxaria, essa magia, como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou viver isso? Né? Então o quincurso está ali, uma tensão. Né? Aí 2 sextil, dá uma aliviada, dá uma resolvida, e em algum momento a vida traz uma certa clareza para essa pessoa. Então, no início eu tinha dificuldade, né, de falar, né? Pô, imagina, eu chegava nas rodas de conversa falando de astrologia, de magia. Até hoje, né, as pessoas têm um pouco de medo, um pouco de susto, mas, né, hoje eu consigo ganhar meu dinheiro com esse conhecimento oculto, né, que estava dentro do meu mapa. A gente pode falar que o iode, o dedo de Deus, a pessoa tem uma missão de vida e ela tem que descobrir essa missão de vida. Enquanto ela não descobrir essa missão de vida, vai estar rolando uma forte tensão na vida dela. Então é aquilo ali, é o imprevisível, é o acaso, é o mistério, beleza? Aí quando passa, dependendo do trânsito, se for um trânsito de Marte, pô, esse iode ele é ativado. E aí a vida muda, a vida se transforma. É muito interessante esse padrão aí, beleza? Continuando. Aí a gente chegou na pipa ou no diamante, beleza? É um posicionamento também interessante. Ele envolve 4 planetas. Tá vendo aí que tem um grande trígono, né? Nós temos 2 sextis e uma oposição. Já é um posicionamento que já dá uma travada no grande trígono natural, né? Se você tem um grande trígono natural é uma coisa, mas aí esse diamante, essa pipa aí, ela já vai trazer ainda mais inércia e acomodação. Se o grande trígono, a pessoa já, eu sou foda, eu sei que se eu fizer isso as coisas vão ser fáceis para mim. Na pipa e no diamante a pessoa não reconhece que ela tem esse dom, ela se mantém acomodada, você está entendendo? E aí se ela não agir, se ela não fizer nada, elas são aquelas pessoas frustradas. Sabe aquela pessoa que fala assim, caralho meu irmão, tu tem maior talento, tu tem maior dom, tu é sinistro, mas tu não faz porra nenhuma. Tu não fez nada, tu não resolveu nada, tu não criou nada, tu não botou pra fora, tu não brilhou, tu não fez esse diamante brilhar, tu não fez essa pipa voar. Por quê? Porque a pessoa, ela fica meio acomodada. Ela tem facilidade de comunicação, ela tem facilidade de chegar, ela tem um certo carisma, mas ela quer facilidades. Da onde que vem essa neurose? Da oposição. A oposição aí trava, né, e dificulta. Então a pessoa tem uma facilidade, mas ela vai ter que ter uma dificuldade. Então ela vai ter que fazer um esforço para ela poder fazer esse diamante, essa pipa literalmente voar. Beleza? É muito interessante esse aspecto dentro do mapa. Bateu o olho, trígono, grande trígono, 2 sextis contendo uma oposição, né? Já fica de olho. E aí chegamos até no retângulo místico. Outro dia o Juan lá botou no grupo esse aspecto, esse posicionamento. Ele também é formado por um grande trígono, né? Ele é formado por 4 planetas, são 2 trígonos, 2 sextis e 2 oposições entre eles. Rapaz, esse posicionamento é tenso, é doido, gera uma personalidade muito forte, uma pessoa que ela chegando, você também sente a presença dela, ela tem facilidade de falar e ser ouvida, mas ao mesmo tempo ela é contraditória. É aquela pessoa que tu fala, porra, mano, o cara fala uma coisa, mas ele faz outra. Que isso? Que confusão. Sabe aquele artista que tu acha a obra do cara muito foda, mas a personalidade dele, tu não vai muito com a cara dele.
Então é meio estranho, é meio ambíguo esse posicionamento. E aí a pessoa, ela tem vários conflitos interiores. Essa oposição, esse lado médico, esse lado monstro, ela também vai ter que sair da zona de conforto, ela vai ter que sair do comodismo, ela vai ter que fazer algo diferente. Então é um posicionamento que gera também uma tensão, um misticismo, onde a pessoa vai ter que buscar muito autoconhecimento, né? Para ela saber manifestar os trígonos, os dons que ela tem, mas ela também equilibrar o antagonismo, os opostos que existem dentro dela, como eu digo, esse médico e o monstro. E ela também vai ter que saber se libertar do velho e se abrir para o novo, porque a zona de conforto aqui também é muito presente. Beleza? E aí chegamos a um aspecto bonitão, místico, mágico. Eu já atendi um cliente que tinha esse posicionamento aí, a estrela de Davi, né? Então está muito associada à magia, ao ocultismo. Então é uma pessoa que é raro, envolve 6 trígonos, 6 sextis e 3 oposições. Envolvem 6 planetas. Então, de novo, a pessoa vem muito abençoada, ela vem com um brilho muito forte, mas ela pode, né, ser aquele playboyzinho, mandão, aquele garotinho mimado, que não, como é que eu posso dizer, não manifesta o seu melhor. Aí, né, se ela ficar aquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu, ela vai tomar golpes, ela vai tomar choques de realidade, a vida vai dar uma mudança, né, para que a pessoa justamente ela morra e renasça. Então, às vezes a pessoa pode ter um choque com a morte, às vezes a pessoa perde tudo, e a pessoa tem que renascer, renovar para reconhecer a fé, para reconhecer a magia, para reconhecer a bondade, para aprender a trabalhar com a intuição, beleza? Então ela vai ter que equilibrar, inclusive, essa questão da razão e da intuição, porque há uma magia natural dentro dela, há uma intuição muito forte, há uma sagacidade muito grande, uma liderança, uma força, mas aí, como eu falo sempre, né, o mapa não é o território. A pessoa pode vir brilhando, pode vir com um mapa bonitão e ela simplesmente não ter força de vontade, não ter dedicação, porque a necessidade é a mão do destino. O mapa astral ele também vibra muito dependendo das suas necessidades. Às vezes você tem uma configuração muito boa, mas não há necessidade mediante a sua zona de conforto, e aí todo esse brilho não se manifesta. Beleza? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta, algo a falar? Esses são alguns padrões aí que a gente vê que se permeia, que se repetem em alguns mapas astrais. Eu entendi, Dani, todos esses aspectos que você falou. Eu só não consegui visualizar no mapa, para mim não ficou muito claro, assim, eu não consegui enxergar isso dentro. Eu estava até olhando ao mesmo tempo aqui os mapas que eu tenho aqui no Marte e não consegui identificar. Porque você de repente não pegou nenhum com essa configuração planetária, porque é muito óbvio. Você vai ver um quadradão no mapa, você vai ver uma pipa, um diamante, você vai ver no desenho. Daniel, o desenho mesmo, então, né? No desenho mesmo, é literalmente o desenho. Por exemplo, aí você vai ter que ver essa concentração de planetas, entendeu? É o desenho mesmo. Então vamos ficar de olho, fiquem de olho nesses padrões. Achou, a gente leva lá pro grupo. Fala, Luciane. Dani. Oi. Então, o mapa da minha filha tem um trígono de fogo: Leão, Áries, Sagitário. Maravilha, maravilha. Então, ela vai ter que aprender a se expressar. Ela vai ter que botar esse fogo pra fora. Leonina de casa 12, meu Deus, eu morro de medo disso. Eu vou fazer o mapa dela. Ela vai fazer aniversário, eu vou fazer contigo. Tamo junto, Luciano. Vou dar de presente pra ela e aí você vai reconhecer esse trígono de fogo aí de perto. Certo. Então é isso, a gente tem que ficar de olho. São padrões, fica de olho, identificou, pega o mapa, analisa bem, vê aí as características, conversa com o cliente, porque são aspectos fortes, são aspectos que se destacam. Então aí você já pode ir direto numa interpretação mais direta de acordo com esse padrão, com essa configuração planetária. Beleza, meu povo? Sim. Beleza. Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta a fazer?
mim tá tranquilo. Eu vou procurar, aqui. eu vou procurar alguns mapas também que a gente possa estar identificando, mapa real, esses posicionamentos para facilitar a vida da gente. Quem puder também pesquisar e poder caçar e ajudar a encontrar, por favor, traga para nós. Valeu, meu povo? Sim, valeu. Esse conteúdo tá todo na apostila, hein? Tá todo na apostila. Quem tiver qualquer dúvida, depois dá uma lida de novo. Quem quiser gravar, né? Por exemplo, quadratura T. É isso. Ela é duas quadraturas e uma oposição. Beleza? Grande cruz. Quatro quadraturas, duas oposições. Isso aqui, grande trígono. Entre três planetas, né? Formando 120 graus. Isso aqui não muda não. Valeu, galera? Iode. Um quincúncio, dois sextil. Dani? Oi. Rapidinho. Só uma coisa aqui agora. Por exemplo, os trígonos, eles podem ser, por exemplo, de planetas pessoais com planetas que não são pessoais. Tem a mesma força, assim? Como eu sempre falo, um trígono é sempre um trígono, né? Vamos dizer que a pessoa tem... Eu tenho Vênus em oposição a Netuno. Minha Vênus é um planeta pessoal, Netuno é um planeta geracional. Porra, é notória a minha oposição. Isso fica evidente dentro dos meus relacionamentos amorosos. Então, sempre uma oposição, uma quadratura e um trígono são aspectos maiores. Mesmo que eles tenham planetas pessoais e geracionais, tem que ser considerado com muita atenção e com muito cuidado. Beleza? Beleza. Alguém quer saber mais alguma coisa? Perguntar mais algo? Não, Dani, tranquilo. Então é Foi isso, massa. pessoal. Mais um capítulo aí encerrado. Essa aula é mais leve, mais rápida. Estamos chegando ao fim. Próxima aula aí eu acredito que vai ser astrologia e medicina. Então uma aula aí vai ser mais completa, mais longa. Essa aula de astrologia e medicina vai ser um pouquinho mais longa. Fiquem ligados aí que é pra gente, né, tentar através do mapa astral aí já olhar e falar, ih, fulano tem fraqueza nisso, fulano tem fraqueza naquilo. Como é que a gente cuida da saúde através do mapa astral. Falou, pessoal? Pessoal, uma boa noite, gratidão máxima pela presença. Vamos que vamos, até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite, tchau.